Bom, senhor presidente, senhores vereadores, eu vou aqui fazer uma fala não tão longa como eu gostaria, porque esse assunto realmente é um assunto importante, é um assunto que merece muitas discussões, como tem acontecido. Me dá uma parte antes de encerrar. Momento oportuno, vereador Calvo. E eu quero dizer uma coisa que eu acho que é muito importante para que a gente possa definir qual é o escopo do assunto que está sendo debatido neste projeto de lei do prefeito Fernando Haddad. O problema de calçadas é um problema, como muitos já colocaram aqui, um problema muito complexo e que nós vamos precisar ainda se debruçar sobre ele no futuro. Né? Por quê? Porque se criou uma grande confusão na cidade, e aí, vereador Mutran, é importante que a gente diga que foi na administração Jânio Quadros, em 87, provavelmente, 86, 87, que se criou um problema ao eliminar a taxa de calçada. No município de São Paulo, nós tínhamos uma taxa de calçada e a responsabilidade sobre a calçada era do poder público. O que aconteceu na administração Jânio Quadros? A taxa de calçada foi eliminada, se eliminou a taxa de calçada e se passou a responsabilidade, pelas calçadas para o morador. Foi uma maneira, em tese, de compensar. Mas, na verdade, o prefeito Jânio Quadros, ele elevou IPTU. Então, ele criou um artifício através do qual ele mantinha a receita, mas, ao mesmo tempo, ele se desincumbia de uma responsabilidade. Muito bem, isso fazem mais ou menos 26, 27 anos, e nós estamos até hoje aqui debatendo essa questão, e a questão assumiu uma dimensão muito maior. Então, veja bem, o projeto do prefeito, ele vem aqui corrigir um problema seríssimo que foi gerado pela lei anterior, se não me engano, do vereador Dissei, que simplesmente jogou nas costas do proprietário uma multa impagável. E uma multa que era processada sem que esse vereador fosse previamente notificado, avisado, uma multa que reincide, e como já foi falado aqui por vários vereadores, o vereador André Matarazzo, inclusive, deu os números do crescimento do valor da multa. Agora é uma multa tão alta que também ninguém paga, e fica por isso mesmo. Então, veja bem, o projeto do prefeito não vai resolver todos os problemas, e acho que nós temos que discutir mais para resolver todos os problemas. O projeto do prefeito vai criar um mecanismo para criar viabilidade na correção das calçadas na situação que nós temos hoje. Ou seja, por um lado, a prefeitura já tem uma incumbência de fazer 6 mil quilômetros, que são daquelas calçadas das ruas de maior trânsito, lugares onde passa transporte coletivo, onde tem escolas, onde tem ruas comerciais, que podem e devem ser feitas, inclusive, em parceria com os moradores, porque é muito importante que a gente possa desenvolver esse tipo de prática, a prática da parceria, e os outros 25 mil quilômetros, quando nós temos 31 mil quilômetros na cidade, permanecem ainda sob a responsabilidade do morador. Mas, evidentemente, isso precisa ser, a médio prazo, alterado. Agora, como que permanece? Permanece numa condição que seja uma condição passível de ser enfrentada pelo morador. Então, eu, inclusive, pretendo, como já informei o líder do governo, já informei o próprio governo, pretendo, inclusive, apresentar algumas emendas a esse projeto, no mesmo espírito do seu conteúdo. Mas entendo que 30 dias, como está no projeto, é insuficiente. Veja bem, se o morador é notificado, ele tem apenas 30 dias para corrigir o problema que foi apontado. É um prazo muito curto, porque ele tem que planejar isso, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista da mobilização de mão de obra e, eventualmente, até de projeto. Então, é importante que esse prazo de 30 dias ele possa ser estendido, no mesmo espírito do projeto apresentado aqui pelo prefeito, para que se dê um tempo para que esse morador possa corrigir os problemas que foram apontados. Em segundo lugar, nós temos que ter uma postura, o poder público tem que ter uma postura colaborativa com o morador. Ou seja, ao invés de ir multando, orientar o morador, e agora mesmo estava conversando com o vereador
Ricardo Yang, né, das propostas que ele também está apresentando, eu estou também vou apresentar também uma emenda que significa um programa de orientação, que pode incluir, por exemplo, a distribuição das cartilhas aos moradores, um trabalho de mídia, né, de massa, para que o morador possa saber qual é a sua obrigação e como ele deve fazer, né? Algumas orientações que têm que ser feitas, porque muitas vezes não adianta o morador querer resolver apenas o problema da sua calçada, sem que essa calçada esteja em concordância com o do vizinho. E nós sabemos que para a acessibilidade é fundamental que haja uma continuidade das calçadas. E, portanto, né, dessa maneira nós criaremos uma condição mais favorável para os moradores daquelas ruas que são ruas locais, que são importantes, já foi falado aqui, não é porque são ruas locais que não deixam de ser importantes, é importante que a gente valorize o espaço público. Agora, aquelas ruas principais, aqueles 6.000 quilômetros, eu acho que nós temos que trabalhar numa perspectiva, inclusive, de avanço em relação à Lei 14.675, né, que já foi citada aqui, que é a lei que foi aprovada em 2007, aliás, em 2008, né, da vereadora Mara Cabrilli, que significaria incluir nesses projetos de calçada toda uma questão de requalificação do espaço público, requalificação do espaço público no que se refere, inclusive, a questões como enterramento de fiação, retiradas de poste, racionalização da sinalização de trânsito, racionalização do mobiliário urbano, para que as calçadas possam ter, de fato, uma qualidade e que a gente possa ter uma cidade de outro padrão. Isso vai significar um outro projeto de lei, e pelo interesse que esse assunto suscita na casa, por todas as bancadas, nós poderíamos estar, inclusive, desenvolvendo um projeto que possa incluir esse conjunto de aspectos, porque é um projeto mais complexo e não é um projeto quase emergencial como esse que o prefeito está mandando aqui à casa para poder resolver o problema. Nesse sentido, antes de eu passar a parte para os colegas vereadores, eu queria destacar, então, que nós temos aqui um projeto que eu defendo a sua aprovação, com algumas alterações importantes, ampliação do prazo, criação desse programa de orientação e o início de um trabalho que seria um trabalho de maior envergadura para poder estabelecer, inclusive, um planejamento de médio e longo prazo, regulamentar as parcerias entre o poder público e os comerciantes, por exemplo, nas ruas comerciais, entre o poder público e as concessionárias de serviço público para a construção de galerias subterrâneas, entre o poder público e até mesmo investidores privados que possam se interessar em requalificar essas calçadas, construir as galerias subterrâneas e depois explorá-las economicamente como parte, portanto, de um projeto muito mais amplo de qualificação do espaço público. E eu quero aqui, antes de passar, né, a palavra para o vereador Calvo, né, em primeiro lugar, que pediu a parte, e depois o vereador Claudinho, eu quero só dizer o seguinte: o programa de governo do prefeito Fernando Haddad incluía dois programas muito importantes. Um programa de qualificação do espaço público na área consolidada da cidade, que corresponde a aproximadamente essas 6.000 quilômetros. Né? Isso significaria requalificação das ruas comerciais mais importantes da cidade, que estão muito em acordo com essa visão de repensar as ruas das áreas onde transita 80% dos pedestres. E, em segundo lugar, uma qualificação também, uma qualificação dos espaços de periferia. Né? Então, esses dois programas que o prefeito se comprometeu na campanha eleitoral e que estão incluídos no programa de metas, eles certamente serão objeto de uma preocupação particular do prefeito daqui para frente. Esse projeto resolve um problema, não vai resolver o problema como um todo, mas esse problema se coloca para nós todos numa regulamentação futura e num planejamento. Não adianta a gente querer dizer aqui, como o vereador Natalini, querer jogar sobre as costas do prefeito, da prefeitura, de uma hora para outra, 35.000 quilômetros, porque aí nós vamos cair naquela situação. É um problema de tal dimensão, tão grande, que a prefeitura não tem condição de resolver e aí ela fica sempre no passivo. É melhor a gente ter um planejamento e, aos poucos, resolver os problemas que são os problemas que estão emergencialmente colocados. Então, vereador Calvo, concedo a parte. Sem dúvida, esse é um aspecto que tem que ser incluído, mas eu queria só destacar, vereador Claudinho e outros que falaram aqui sobre a questão de isenção, eu acho que nós temos que trabalhar com a ideia do não pagamento da multa,
desde que o proprietário corrija o problema que causou a multa. Então, esse deveria ser a razão, não como uma anistia de multa, mas como um reconhecimento pela resolução do problema. Então, acho que seria talvez o melhor encaminhamento possível para essa questão. Claro que ele não pagaria mais a multa, mas ele estaria realizando efetivamente o serviço. Não teria cabimento, por exemplo, ele pagar uma multa e o problema continuar acontecendo. Então, eu acho que esse seria o encaminhamento melhor para o tema. Vereador Gilson? Não, pode ir. Então, eu queria concluir aqui a minha fala, né? Vereador Natalidade. Então, eu concluo, né, dizendo que nós devemos aprovar esse projeto com alterações que já foram discutidas aqui, né, que estão consolidadas, pelo que a gente percebe, de boa parte desse plenário. E nós temos que trabalhar num projeto mais ambicioso, que depois possa enfrentar o problema da maneira definitiva, como todos querem. Ou seja, calçadas com qualidade, que não causam problemas, não causam acidentes e que melhore a qualidade de São Paulo, como nós esperamos que nos próximos 4 anos São Paulo merece e vai certamente ter. Obrigado.